Oi, queridos, tudo bem? Tô gravando esse videozinho para explicar a aula dessa semana, tá? Então, eu tô enviando para vocês nesse PDF a correção dos exercícios da última aula, tá? Então, ali tem todos os exercícios, a correção, e agora nós vamos começar lá na apostila volume 2, tá? No Espaço Rural Brasileiro, lá na página 22. Então, abram a apostila na página 22, por favor, e daí eu vou explicando para vocês, ok? Eu vou fechar um pouquinho a minha câmera para eu poder ir explicando para vocês. Tudo bem, queridos? Lá na página 22, eu peço para que vocês façam a leitura dessa música que nós temos aí na página 22, essa música aqui, tá? Façam a leitura dela e daí vocês já vai começar, a gente já vai começar a introduzir o tema. Assim que vocês fizerem a leitura, vocês já vão responder esses exercícios que tem aqui na página 22 para a gente prosseguir, ok? Aí, já na página 23, a gente vai começar falando um pouquinho sobre agricultura. Toda vez que a gente falar de agricultura, eu tô falando da questão do plantio, tá? De plantar algum produto, de cultivar algum produto. Então, por exemplo, o cultivo de milho, de soja, de cana, tá? Então, tudo que for ligado à agricultura tá ligado ao plantio. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Plantio. Tá? A letra não fica boa nesse aplicativo, mas dá para vocês anotarem aí, tá? Então, a agricultura no Brasil, ela está muito ligada ao setor primário da economia, que é esse setor aqui, que é o responsável pela produção de matéria-prima, tá? Então, tudo aquilo que a gente consome vem da agricultura, vem de alguma forma, vem lá do setor primário da economia e uma dessas atividades está ligada à agricultura, ok? Aqui na nossa região a gente tem uma prática muito importante da agricultura. Se a gente observar, nós temos aí o cultivo da cana, o cultivo do eucalipto para a produção de celulose. Então, ela é uma atividade muito importante aqui na nossa região, tá? Então, o Brasil, a gente vai dividir o Brasil em dois tipos de atividade agrícola, de agricultura, tá? A agricultura extensiva, que é essa daqui, tá? Que tá até grifadinho, vamos grifar aí, tá? Que ela é uma agricultura que ela se caracteriza normalmente por uma prática que a gente planta em vários produtos. Então, eu pego um pedaço de terra e naquele pedaço de terra eu vou cultivar vários produtos. Então, eu vou utilizar a policultura, tá? O que é a policultura? Até anotem no de vocês aí, anotem, puxa uma flechinha aí e escreve no caderno de vocês. Eu cultivo de vários produtos. Então, normalmente, eu vou lá, planto milho, planto soja, eu planto verduras, eu planto alguns legumes, eu planto frutas. Para quê? Para eu ter um pouco de tudo, tá? Normalmente acontece isso nos sítios, assim, né? Então, normalmente não é uma prática, uma prática agrícola com muita produção, uma produção mais baixa, tá? Então, normalmente a gente vê isso, tá? Então, às vezes usa técnicas rudimentares, como a gente consegue perceber aqui, ó, nesta imagem, tá vendo? Esse senhor trabalhando com uma enxada, um enxadão, tá? Então, aquilo eles plantam mesmo para cultivo, para vender aquilo que excede, aquilo que sobra, tá? Vender no supermercado, vender na feira e assim por diante, tá? Então, diferente de que acontece nos latifúndios, tá? O que são os latifúndios? São grandes propriedades rurais, tá? Normalmente tem um único dono e é aquele fazendeiro que tem aquele monte de terra. Isso é latifúndio, latifundiário, tá? Que a gente vê muito acontecer no Brasil, tá? Virando a página, nós já vamos lá para a página 24, tá? Então, policultura é o cultivo de um único produto, de vários produtos. Policultura. Poli quer dizer muitos. Monocultura já é o cultivo de um único produto, tá? Monocultura, cultivo de um único produto. E é aquela atividade mais intensiva, que eu planto mesmo para ter muita
produção, tá? Intensivo. Então, normalmente, coloca-se muito adubo, muito fertilizante, muito controle de pragas, máquinas, sementes, tudo aquilo para poder ter uma boa produção, tá? Ter uma produção elevada. Então, monocultura é cultivo de um único produto, ok? Então, prosseguindo, eu peço para que vocês façam a leitura dessa página 24, nós vamos começar lá em agricultura familiar. A agricultura familiar praticam agricultura familiar. O que é agricultura familiar? Eles normalmente é plantado pela própria família, o próprio dono da terra, ele produz, a família ajuda, né? E eles plantam vários tipos de produto. Normalmente planta-se um pouco de tudo, né? E o que eles fazem? A produção deles é para o próprio consumo deles, e o excedente, aquilo que sobra, tá vendo aqui, ó? Aquilo que sobra eles vão vender no supermercado, na feira, no varejão, tá? E boa parte daquilo que a gente consome em termos de produtos agrícolas, legumes, verduras, frutas, vem da agricultura familiar, tá? Então, ela é muito importante para o Brasil, porque aqui eles produzem grande parte do nosso alimento, tá? Outra coisa, aí, nessa própria página aí, povos e comunidades tradicionais. Então, o Brasil também, ele tem uma história aí em alguns lugares, né, que as pessoas começaram a habitar lugares distantes e ali eles começaram a produzir ali o seu alimento, produzir produtos, como a gente vê aí nos povos e comunidades tradicionais, que às vezes tem aquele cultivo daquele produto que é bem específico daquela área, tá? Então, às vezes nesse lugar eles produzem um artesanato, produzem algo diferenciado daquela região, tá? Então, nós falamos um pouquinho sobre agricultura familiar e agora nós vamos falar um pouquinho de agricultura moderna. Várias técnicas, vários equipamentos, vão pesquisar engenharia genética, para quê? Para que tenha uma boa semente, uma semente com mais produtividade, mais nutritiva, que vá aguentar mais as pragas, para quê? Para que ela tenha uma produção alta, tá? Então, no Brasil, diferente aí da agricultura familiar, normalmente a agricultura moderna e uso de tecnologia a gente chama de agronegócios, né? São aquelas grandes fazendas, aquela tecnologia, tudo para produzir mais, tá? Então, nós vamos ver a criação de OGMs. O que são OGMs? Organismos geneticamente modificados. O que são? São sementes modificadas para que elas sejam mais nutritivas, mais resistentes a pragas, produzam mais, tá? Então, no Brasil tem muito dessas pesquisas sobre essas OGMs, tá? Então, aqui tem uma instituição muito importante, que é a Embrapa no Brasil, que faz pesquisas aí em sementes, em plantas, para que elas possam produzir mais, ok? Prosseguindo um pouquinho, nós vamos ver aí vários equipamentos sendo utilizados, tá vendo aqui, ó, uso de aviões que espalham ali herbicidas, espalham veneno, às vezes adubo, para que eles possam ali produzir mais. Como é uma grande área, não dá para ficar passando ali na bombinha, né, na bombinha manual, tem que ser algo, né, de grandioso, que vai conseguir atingir toda essa área, ok? Aí eu vou pedir para vocês realizarem os exercícios da página 27, tá? Nós temos 4 exercicinhos aí, tá? Leiam os textinhos e para responder, tem tudo na apostila, tá? Então, leiam
o conteúdo, eu não vou fazer leitura com vocês, porque senão fica muito longo o vídeo, e daí vocês vão resolvendo esses exercícios, ok? Página 27. Aí, prosseguindo, nós vamos para a página 28. Na página 28, nós vamos ver a estrutura fundiária do Brasil. O que é a estrutura fundiária do Brasil? O tamanho dos estabelecimentos, tá? Que tamanho, qual a dimensão desses estabelecimentos, dessas fazendas que nós temos no Brasil, tá? Então, nós vamos começar falando aí sobre hectares, tá? Hectares, em média, ele 10 mil metros, tem aí, 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Nossa, ficou horrível. 10 mil metros quadrados, só que eu não consigo fazer melhor, gente. 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados, tá? Anotem aí melhor que o meu, porque o meu ficou muito feio, mas acho que dá para vocês entenderem. 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Então, nós vamos ver que no Brasil, qual o tamanho desses hectares, onde que ele está? Então, nós vamos ver que a maioria das fazendas, dos estabelecimentos agrícolas, qual o tamanho deles? Eles variam de 1 a 10 hectares e de 10 a 50 hectares, a maior parte deles, certo? Então, se vocês observarem aí, nós vamos ver que a maioria dos estabelecimentos agrícolas tem esse tamanho, tá? Então, aqui, cerca de 70% dos estabelecimentos tem de 1 a 50 hectares. Então, a maioria das fazendas, dos lotes de terra para produção agrícola, tá nesse tamanho, de 1 a 50 hectares, ok? Então, nós vamos prosseguir. E já 9, tá? No Brasil é um país muito grande, né? Um país com dimensões continentais muito grande. Então, tem muita gente que tem terras que estão ali, terras paradas, terras improdutivas, tá? Então, o que acontece? Muita gente luta por uma reforma agrária. Não sei se vocês já ouviram falar sobre reforma agrária, tá? Aqui tá até destacado aqui, ó, reforma agrária. O que significa? Uma distribuição da terra, daquelas terras que não estão sendo produtivas, estão ali paradas, terras do governo. Eles dão na mão de algumas pessoas que já estão acostumadas a trabalhar no campo. Para quê? Para que elas façam aquela terra produzir e assim garantir a sua subsistência e também garantir ali o sustento da sua família pela venda desses produtos, tá? Então tem muita gente que se envolve em conflito de terra, tá? No Brasil tem muitos casos. Então, se vocês olharem aqui, nós temos um gráfico do número de pessoas envolvidas em conflitos de terra. Então, a gente vê aí sempre um aumento, depois aqui no meio, aqui nessa época, durante o governo do PT, né, o governo Lula, teve aí uma diminuição dos conflitos, porque ele sempre lutou pela reforma agrária, tá? Então, deu uma diminuída e aí a gente tem intensivos aí, ok? Então, nós vamos agora para a pecuária. A pecuária é a criação de animais, tá? Ai, que letra feia que fica. Animais. Então, a pecuária bovina, criação da criação de gado bovino, de bois, tá? Então, o Brasil tem uma grande produção de gado bovino, principalmente para exportação, para venda de carne para os outros países, tá? Aí a pecuária de aves, então a criação aí de galinha, né? De aves. Também o Brasil, aves e suínos. Aves, galinhas e os suínos, os porcos, tá? Também uma boa parte vai aí para a exportação, tá? A exportação de aves e a exportação de suínos, tá? Então, pecuária, criação de animais. Outra coisa que acontece no campo, o extrativismo.
que é o extrativismo? Retirar algo da natureza, tá? Que seja de origem, tá? Produtos podem ser de origem animal, mineral, vegetal ou animal, tá? Então, origem mineral, minério. Então, normalmente eu retiro do solo minério para eu poder vender, tá? Então, minério de ferro, minério, o ouro, as pedras preciosas, bauxita e vários outros o próprio petróleo não deixa de ser uma mineração, tá? Então, a retirada de minerais da terra, também uma atividade agrícola, tá? Então, uma atividade muito importante no Brasil é o extrativismo mineral, porque o Brasil é um dos países com maior exportador, maior vendedor de minério no Brasil. No Brasil não, no mundo, né? No caso. O que é o extrativismo vegetal? É eu retirar da natureza aquilo que a natureza já produziu, sem danificá-la. Então, por exemplo, eu vou tirar lá a madeira. Eu retiro a madeira, não foi eu que produzi aquela madeira, não foi o homem que foi lá e plantou aquela árvore para tirar a madeira, não. Ela já é natural. Eu retirar frutos daquele lugar, óleo, borracha, tá? Então, no norte do Brasil é muito comum a gente ver extrativismo vegetal, tá? Então, aqui é a retirada do látex, ó, que faz a borracha, que sai aquela seiva branca, que é a partir dela que faz a borracha, tá? Outra coisa, extrativismo animal, ligado à pesca, à caça, tá? Então, em muitos lugares, principalmente no Nordeste brasileiro, no litoral brasileiro, tem uma grande parte da população que vive ali da pesca, da retirada de peixes para sua sobrevivência. Tem uma época do ano que a gente fala que é o período de defeso, que é onde a atividade de pesca não deve acontecer, nem de extrativismo, porque às vezes os peixes estão se reproduzindo, se eu vou lá e pesco, essa produção começa a diminuir. Então, quem é pescador sério, quem conhece ali, quem vive disso, leva à risca isso daqui, porque se não levar à risca, depois vai sofrer para frente, não tendo os peixes lá para o próprio consumo, tá? Consumo e venda. Então, vamos lá. Daí nós temos aqui uma legislação aqui, um textinho falando sobre o período de defesa. Eu gostaria que vocês fizessem, tá? Falando um pouquinho sobre produção, exportação e importação. Exportação, venda de produtos. Importação, compra, tá? Então, aqui, exportação, venda. E aqui, compra, tá? Então, ficou feia a letra, tá? Venda, exportação, venda de produtos, importação, compra de produtos. Anotem aí na apostila de vocês, tá? A quantidade de exportação e importação. Nós vamos ver que o Brasil, tá? Na questão do agronegócios, ela sempre está em tendência de subida, de vender mais produtos. Olha lá, de 97 até agora, os anos de 2018. Está numa tendência de subida. Então, o Brasil quer dizer que ele vende muito, ele também compra muitos produtos agropecuários. Sim, mas ele vende muito mais do que compra. Se vocês olharem, a exportação, que é o azul, ele está sempre maior que o verdinho, que é a importação, tá? Isso é um grande lucro para o Brasil, a venda de produtos agropecuários, ok? Então, aqui já na página 33, nós vamos ver o que o Brasil vende mais. O que o Brasil vende mais aí em termos de produtos agrícolas? Então, nós vamos ver aqui, observar aqui, ó, o açúcar, o café, suco de laranja, soja,
carne de frango, carne bovina, milho, óleo de soja, farelo de soja, algodão, carne suína. Então, olha como é importante a questão da agricultura, da agropecuária, aí em termos de dinheiro no Brasil. Então, é muito importante, tá? Boa parte daquilo que a gente lucra no Brasil vem do espaço rural, ok? Só que viver no campo, né, não é só a questão do dinheiro, mas tem muita gente que sofre no campo, né, porque é um trabalho que ganha pouco, né, então tem muito trabalho infantil, às vezes trabalho escravo no campo, muita gente trabalhando em condições super precárias, como a gente vê aqui, ó, nessas imagens. A gente vê as condições precárias da população, às vezes trabalho infantil, trabalhos de mulheres, mão de obra feminina, ganhando muito pouco, tá? Então, é um trabalho muito difícil, apesar de ele lucrar muito, mas os grandões, assim, aqueles grandes fazendeiros, os latifundiários que ganham muito. Aqueles que estão ali, lá no fim lá no início da produção, né, aqueles que põem a mão na massa mesmo, muitas vezes ganham no campo, no Brasil. Outra coisa que a gente acaba sofrendo também muito no Brasil é a falta de infraestrutura, porque se eu produzo esses produtos, eu tenho que tirar ele, né? Eu tenho que escoar essa produção. Eu estou produzindo aqui, por exemplo, aqui em Lençóis, eu produzo cana-de-açúcar. Só que Lençóis não consome todo o açúcar que é produzido aqui. Ela produz muito mais. Então, eu tenho que ter rodovia, hidrovia, ferrovia, para que essa produção consiga sair daqui de Lençóis e vá para onde ela precisa. Se é para exportação, eu preciso ter porto de qualidade, eu tenho que ter rodovia de qualidade para que essa produção consiga sair. Então, às vezes não acontece isso, conforme a gente vê aqui nessa imagem, olha. Olha a situação dessa rodovia. Será que tem condições? Olha essa rodovia aqui cheia de caminhão parado. Então, tudo isso acaba ali prejudicando a produção agrícola no Brasil, tá? Outra coisa, às vezes, é a própria o uso excessivo do solo, que acaba prejudicando o solo, acaba danificando e tudo mais, tá? Então, basicamente é isso. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 34 e 35 da apostila, tá? Como tarefa, como atividade. E daí, assim que assistir o vídeo, responder todos os exercícios, vai responder o formulário, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um beijo, queridos. Fiquem com Deus, tá?